Você já bateu numa porta com todas as suas palavras e mesmo assim a fechadura não se moveu? Imagine agora que a porta é blindada por uma frequência, não por maldade, mas por um mecanismo que aprendeu a responder à súplica e ignora a operação. A maioria foi ensinada a pedir. Poucos foram ensinados a operar. Esta mensagem vem para isso. Mostrar que existe um código sonoro, uma frequência que atua como chave sobre a sua antena interior, a glândula pineal, e que, quando aplicada com intenção e método, permite restabelecer uma linha objetiva de contato com a fonte que eu e você reconhecemos como a mônada, a centelha que habita em nós. Pare um segundo e veja. Pedir é boa coisa. Gratidão e súplica têm seu lugar. Mas se toda vez que você se encontra diante da adversidade repete o mesmo gesto e não muda o estado, talvez o gesto precise ser renovado. O protocolo que trago não substitui fé, igreja ou tratamento. Ele é um procedimento prático, uma maneira de atravessar a zona do ruído e tocar uma ressonância interna. E a ponte que eu proponho até essa ressonância passa pela frequência sonora, uma emissão vocal consciente que você faz para si mesmo, e pela imagem da pineal como antena simbólica, um centro de recepção que responde à assinatura sonora da sua presença. Antes de continuar, se isso está falando com você, escreva nos comentários a frase curta que vamos usar como âncora. Por exemplo, eu ativo minha pineal. Faça isso agora e permaneça comigo até o fim. Sua participação fortalece a intenção coletiva. As gerações foram condicionadas a orar como quem implora uma moeda. Esse modelo cria dependência de pedir permissão, mantém a pessoa pequena. Há um segundo modelo, demonstrado de forma emblemática por Jesus na história de Lázaro, que é operacional. Jesus não se limitou a chorar pela morte do amigo. Ele reconheceu uma conexão, colocou-se em posição de autoridade e pronunciou a ordem que trouxe mudança. Primeiro nomeou a realidade, depois falou com poder. Não estou aqui para reescrever teologia, estou aqui para apontar um padrão prático: reconhecimento, autoridade, comando. 3 passos que aparecem naquela cena como um processo funcional, e que podemos aplicar em linguagem contemporânea para reativar o centro de ressonância que chamamos de pineal. Alguns chamam isso de gnose, outros falam de consciência ampliada. Em textos antigos, inclusive em escritos gnósticos como o Evangelho de Felipe, texto gnóstico, não canônico, há referências à centelha e à necessidade de reconhecimento interior. Use isso como referência histórica, não como substituto da escritura. Nesta proposta, a terminologia gnóstica funciona como mapa simbólico. O mundo pode operar como sistema de ruído, forças de distração, que podemos chamar metaforicamente de arcontes ou demiurgo, atuam como interferência. Eles não precisam ser demônios literais. Pense neles como os mecanismos que mantêm a mente presa no hábito da súplica ineficaz. Agora vamos para o cerne. As 3 chaves que você tem que aprender a aplicar: reconhecimento, autoridade, comando. E como cada uma se manifesta quando você usa uma frequência sonora dirigida à sua pineal. Reconhecimento. O primeiro gesto é dizer para si mesmo quem você é desde a fonte. Não é um exercício de autoestima vazia, é um ajuste de sintonia. Você precisa identificar a centelha antes de tentar ativá-la. Isso se faz internamente, desacelerando, levando a atenção para dentro e afirmando a presença da mônada. É como aproximar o rádio da antena antes de mudar a estação. Autoridade. O segundo gesto exige que você pare de se posicionar como mendigo e escolha a postura do responsável. Autoridade aqui não é arrogância. É reconhecer que você foi constituído para ser canal. Na prática, isso significa adotar um tom interno decidido, não emocionalmente agressivo, mas firme. E encarar o processo como alguém que tem permissão para operar. Jesus, ao ordenar, vem para fora, não suplicou. Ele mandou. Nós usamos a mesma estrutura operativa, com humildade, mas com firmeza. Comando.
A terceira chave é o decreto, a palavra que conduz à ressonância. É a emissão sonora, simples e repetida, que cria um padrão vibratório intencional. Não se trata de entoar palavras bonitas sem foco. Trata-se de articular uma frase curta, no tempo presente, com clareza e sem expectativa ansiosa. O som, sustentado com atenção, cria uma assinatura que a tua antena interna reconhece. Tudo isso parece teórico se eu parar aqui. Então, vamos transformar em prática. O protocolo que eu proponho tem 5 movimentos claros: desconectar, deslocar, ressonar, declarar, soltar. Faça comigo mentalmente antes de executar fisicamente. 1. Desconectar. A primeira ação é não lutar com os pensamentos. Quando a mente subir com perguntas, acusações ou planos, você não precisa debater. Imagine que os pensamentos são rádios que interferem. Não entre em discussão. Simplesmente afaste a atenção. Respire e leve seu foco para o corpo. Este passo prepara o terreno. Se você está em pé ou sentado, encontre estabilidade. Se puder, feche os olhos. Não há técnica mística aqui. Apenas não envolver-se com o ruído mental. 2. Deslocamento. Leve a sua consciência para o peito, para a planta baixa do seu sistema. Visualize caminhar do andar alto da cabeça para o térreo do peito. Sinta o peso da respiração ali, o contato com o centro do peito. Esse deslocamento corporifica a presença, tirando a energia do pensar especulativo e trazendo-a ao sentir. A pineal não está sendo ignorada. Você a prepara para receber quando o corpo e o coração se alinham. 3. Ressonância. É o momento de entrar em presença. Imagine uma corda interna, da sua boca até a parte de trás da cabeça, passando pela pineal. Mantenha o estado de presença no peito e deixe o som emergir dali, não forçando a garganta. Você pode usar um leve zumbido, um som sustentado, ou simplesmente pronunciar a frase âncora com voz calma. A ressonância é a qualidade do som, sustentada, atenta, sem pressa. 4. Protocolo vocal. Declarar. Aqui está a frase que você pode usar como decreto. Ajuste-a para algo que te fale com verdade, mas mantenha a estrutura curta. Um exemplo. Mônada, reconheço-te. Ativa-se a frequência da minha pineal. Liga minha antena à fonte. Diga-a com firmeza. 1 vez ou 3 vezes no presente, como se já tivesse acionado o circuito. Se preferir evitar o termo mônada por motivos pastorais, use: Senhor, ativa a frequência da minha pineal. Desperta minha antena interior. O importante é que a frase contenha reconhecimento, autoridade e comando. Ao emitir, mantenha o timbre constante. Se for confortável, segure uma nota antes de pronunciar a declaração e deixe a voz assentar. Nota importante: a instrução sobre som aqui é para foco e efeito simbólico. Não dou valores de hertz, não prometo efeitos fisiológicos específicos. Trate a pineal como um centro simbólico de recepção. O que você faz é alinhar intenção, corpo e som. 5. Soltar. Depois da declaração vem a liberação. Não fique mexendo, analisando cada sensação. Muita gente monitora, esperando confirmação, e isso quebra a ressonância. Soltar é deixar que o processo atue. Confie no gesto e retome as atividades sem ansiedade. Um dos maiores erros é vigiar obsessivamente por um sinal. A resposta, se vier, fará o movimento dela. Agora, quero te dar um exercício guiado e curto para testar essa linha aqui mesmo. Não precisa de equipamento. Faça-o quando puder ficar quieto por 3 a 5 minutos. Se estiver dirigindo ou em situação que exija atenção, aguarde. A prática é simples. Faça com calma. Sente-se ou fique em pé sentindo os pés no chão. Respire 3 vezes profundas, levando a respiração para o peito. Não force. Ao inspirar, sinta o corpo assentando. Ao expirar, solte o aperto. Desconecte-se do diálogo mental.
Não discuta com os pensamentos, apenas observe-os, como nuvens. Agora, mova a consciência para o centro do peito, percebendo o pulso e a respiração. Mantenha essa presença por alguns instantes. Quando estiver firme, produza um som leve, um zzz, vindo do peito, sustentando enquanto sente a vibração. Em seguida, pronuncie com clareza a frase curta que escolheu como âncora. Pode ser: eu ativo minha pineal. Diga-a 3 vezes, com intenção, firmeza e sem pressa. Após a 3ª vez, pare de emitir e apenas solte. Respire normalmente e observe o estado interno por mais alguns instantes, sem julgar. Terminada a prática, registre uma impressão rápida. Como se sente? Leve, denso, neutro? Anote. E lembre-se, qualquer sensação, calor, frio, silêncio, é apenas um dado. Não transforme sensação em promessa. O que importa é a regularidade e o uso responsável. Durante e após a chamada, você poderá encontrar resistência. Aqui é onde o conceito de anticorpos entra. Dúvidas, distrações e críticas internas atuam como mecanismos que tentam restaurar o velho padrão. Encare-os como sinal de que algo foi mobilizado. Não se envolva em debate mental. Responda com: reconheço isso e retorno à prática. Reinicie o protocolo se a interferência insistir, mas sem rancor. Persistência com serenidade é mais eficaz que força com ansiedade. Alguns sintomas ou sinais que podem aparecer merecem ser esclarecidos para que você não se assuste. Colapso. Sensação de descarga emocional, choro súbito ou alívio físico. É como se a tensão se dissolvesse. Em muitos relatos, isso indica um movimento de limpeza interior. Se acontecer, acolha. Beba água. Se for intenso e acompanhado de mal-estar físico, procure auxílio profissional. Eco. Sincronicidades pequenas que começam a surgir. Uma conversa, um livro, uma imagem que confirma o trabalho interno. Não transforme cada coincidência em milagre. Reconheça como feedback e continue. Neutralidade. Depois de algum tempo de prática, pode vir uma sensação de desapego sereno. As coisas que antes agitavam já não mexem. Isso traduz deslocamento de identidade e maturidade operacional. Cultive sem orgulho. Lembre-se, nenhuma dessas manifestações é garantida. Há variabilidade humana. Classificar a experiência como funcionou ou não funcionou logo após uma tentativa única é prematuro. Trata-se de um treinamento. Frequência, persistência e clareza de intenção fazem a diferença. Uma palavra sobre linguagem e história. Usar termos como arcontes ou demiurgo é aceitar um vocabulário simbólico que ajuda a nomear a interferência sistêmica. Não é necessário transformar a metáfora em demonologia técnica. Se você vem de tradição cristã clássica, mantenha discernimento. A proposta aqui é utilitária. Trabalhar a atenção, a intenção e o som para reabrir uma linha de contato com o que chamamos de fonte. Quando me refiro a textos gnósticos, faço apenas menção histórica. A escritura permanece referencial. Também é crucial afirmar responsabilidade. Esta prática é espiritual e energética. Não substitui diagnóstico, tratamento ou acompanhamento médico ou psicológico. Se você tiver condições médicas ou psiquiátricas, consulte seu profissional antes de empreender práticas que envolvam estados alterados. Se sentir desconforto físico ou emocional intenso durante a prática, interrompa e busque suporte. Voltemos ao cerne pastoral. A transformação que buscamos não é poder para exibir, mas restabelecimento de soberania interior. A sua glândula pineal, aqui nomeada como antena, é um símbolo da capacidade de receptor e, como todo receptor, responde melhor quando o transmissor está claro e a antena ajustada. A frequência sonora que propomos é um protocolo de ajuste. E quando uma comunidade inteira pratica com intenção alinhada, o campo coletivo muda. Não por manipulação mágica, mas por coerência de propósito.
Antes de encerrar com a oração decreto curta que prometi, quero reforçar 2 coisas práticas. Pratique com disciplina, não com exaltação. Faça 5 minutos por dia durante 2 semanas e observe as mudanças. Registre no seu diário. E compartilhe nos comentários o que aconteceu com a frase âncora que você postou no começo. Isso cria um registro coletivo e fortalece a intenção. Agora, uma invocação breve, em forma de decreto curto. Fale, ou mentalize, com simplicidade e convicção. Eu vou propor uma formulação. Ajuste conforme sua fé. Mônada, reconheço tua presença em mim. Pela autoridade que me foi confiada, eu ordeno. Ativa-se a frequência da minha pineal. Abre-se minha antena à fonte. Assim é. Diga de forma clara, presente, 1 a 3 vezes. Depois solte. Não discuta com a cabeça. Confie no gesto. Se preferir, substitua mônada por Senhor ou por outra palavra que convier à sua consciência. O essencial é o reconhecimento propus autoridade. Papus comando. Ao praticar, mantenha a postura de quem opera mais do que de quem implora. Isso não é arrogância. É retorno ao papel para o qual fomos criados. Canais conscientes, não simplesmente suplicantes. Se, após praticar, surgir o medo ou a dúvida, lembre-se. Isso são anticorpos. Dê espaço, respire e volte ao protocolo quando estiver centrado. Persistência com humildade constrói maturidade. Para encerrar, esta frequência sonora que nomeamos como chave pineal é uma ferramenta. Não é uma panaceia, não promete cura automática e não substitui práticas médicas. Trate-a como um exercício espiritual energético, com potencial de reorientar seu campo interno. Se você se sentir chamado, pratique com disciplina. Ajude a formar um pequeno hábito e observe os sinais. Colapsos que limpam, ecos que confirmam, neutralidade que estabiliza. Se este conteúdo tocou você, inscreva-se no canal, pratique diariamente e volte para contar nos comentários qual foi o sinal que apareceu para você. Compartilhe com alguém que precisa aprender a operar em vez de apenas pedir. E lembre-se, o objetivo não é conseguir poder para exibir, mas reencontrar a soberania que sempre esteve aí. Uma antena silenciosa à espera de uma assinatura sonora que a desperte. Que sua prática seja feita com discernimento, coragem e responsabilidade. Faça a experiência, registre com honestidade e volte para relatarmos juntos o que a ressonância revelou.